Neste vídeo eu vou te falar por que que eu parei de investir em ações no mercado financeiro, o que me levou a tomar essa decisão, né, ainda que temporária. Vou te mostrar minhas razões e ajudar você a avaliar, né, se você pode aproveitar alguma coisa dessa minha percepção do que aconteceu comigo aí para seus investimentos também, a forma que você investe seu dinheiro. Primeira coisa, fazendo aqui uma contextualização rápida, eu já fiz um outro vídeo aqui contando sobre um episódio que eu tive, uma questão de saúde no ano de 2023, do descobrimento de uma doença grave, né, que graças a Deus já estou curada, mas isso me fez muito refletir muito, né, sobre minha vida, sobre a forma que eu estava levando a vida até então. Isso me trouxe, um novo olhar, né, uma nova maneira de eu olhar para o dinheiro, de eu olhar para o tempo, né, de como eu estava usando o meu tempo até então. Então, contextualizando um pouquinho, porque isso tem muito a ver com essa minha decisão no momento. Na verdade, já tem uns 2 anos que eu, parei de investir em ações, e não quer dizer que eu não vá voltar a investir. Eu vou explicar aqui minhas razões. Não é uma decisão definitiva, tem algumas razões. Primeira coisa, eu não tenho vergonha de admitir, não é porque eu estou no mercado financeiro, não é porque eu estou falando aqui de investimento que obrigatoriamente eu tenho que estar investindo nisso, naquilo, nisso, naquilo. Uma das coisas que eu mais falo aqui no canal é que não existe carteira perfeita, não existe estratégia de investimento perfeita, né? E eu procuro sempre, como eu sempre já falei também, ser transparente, ser verdadeira aqui. Então, não tenho vergonha nenhuma de admitir, até porque isso não é vergonha, né? Eu sou uma investidora, tenho outras formas de investir também, investimentos financeiros, que não ações neste momento, que eu vou explicar por quê. Como eu disse, eu sei que não é o único caminho. Na verdade, investimento não é um caminho para a riqueza especificamente, mas sim a forma que você investe, a disciplina que você tem ao investir, e há outros caminhos para a riqueza também. Não existe uma única forma, uma forma correta, né? Então, eu tenho plena consciência, eu sempre falo isso aqui, que não é o único caminho. E também contextualizando aqui, eu vou citar 2 livros que me fizeram refletir sobre isso, que me levou a essa decisão, que foi o livro Essencialismo, A Disciplinada Busca por Menos. Até coloquei um coração, que eu também já fiz um vídeo aqui falando como esse livro proporcionou uma mudança, né, de mentalidade para mim com relação a investimentos. Ainda estou nesse processo, né, de mudança. E o outro livro é esse aqui, A Única Coisa. Eles trazem temáticas muito parecidas. O essencialismo eu soltei ele no formato digital. Mais recentemente eu li este livro aqui, que também veio muito ao encontro disso que eu venho construindo, né? Dessa nova forma de investir que eu venho construindo e ao mesmo tempo compartilhando aqui com quem acompanha o canal. O que não mudou? Minha visão da importância do dinheiro e investimento não mudaram. Isso não mudou, tá? Independente do evento que eu passei em 2023, independente do que eu venho evoluindo, os meus estudos constantes, né, na área financeira, isso não me fez mudar ainda a minha visão de importância do dinheiro. Ele é importante. O que mudou foi a minha forma de ver isso, né? A forma de ver isso, a forma de colocar isso na minha vida. Isso sim mudou. E eu ainda estou nesse processo, como eu mencionei, eu ainda estou nesse processo de adequação da minha forma de lidar, de ver o dinheiro, de ver finanças, de ver os investimentos. Ainda estou nesse processo de tornar de dar uma outra significativa, uma outra forma de eu tocar, de eu levar isso, né. Resumindo um pouco a minha jornada como investidora aqui, eu trabalho no setor financeiro já há 20 anos, né, já fui bancária. Atualmente eu não sou bancária, mas continuo trabalhando no setor financeiro, né, agora como servidora pública, mas em órgão do sistema financeiro. Falando especificamente dos meus investimentos, pessoais, há um bom tempo eu vinha investindo um percentual considerável da minha carteira em ações, né, um percentual considerável ali da minha carteira. Além de ter um percentual considerável, também tem, né, um número considerável de empresas na minha carteira, né. Eu já até mencionei também isso aqui em outro vídeo,
que eu cheguei até a constatar que foi um excesso de diversificação, né? Que eu cometi, colocar muitas empresas, ainda que fossem empresas que eu vinha estudando, que eu realmente coloquei, porque eu acho, né? Achava na época que eu coloquei que eram boas opções, né? Que são empresas perenes, enfim. Eu coloquei consciente dessas escolhas, mas eu coloquei mais do que eu gostaria. Também já mencionei aqui em outros vídeos alguns erros, né, que eu cometi nesse meu processo de investidora, como seguir dicas, seguir recomendação de esses supostos especialistas, né, assistir uma tonelada de canais que mais confunde do que ajuda a gente quando a gente fica ouvindo muita gente, mudar de estratégia o tempo todo, né? E a diversificação excessiva, como eu falei, né? Eu, inclusive, já contei isso especificamente em outro vídeo. Se você não está inscrito ou inscrita aqui no canal, já se inscreve, porque eu estou sempre relatando aqui o que eu vivo de verdade, inclusive com a minha carteira pessoal, né? Tem uma carteira do canal, que eu fiz aqui especificamente do canal, começando do zero, para te ajudar e te inspirar a investir, mas eu tenho a minha carteira pessoal e nela eu cometi muitos erros lá no início, né? Bom, eu gosto muito de estudar e acompanhar o mercado financeiro, até porque eu trabalho no setor financeiro, então eu gosto sim de acompanhar e de estudar, que deve, né? O estudo é uma condição necessária para a gente estar investindo mais e melhor, é uma condição absolutamente necessária, mas até que ponto isso conta positivamente, né? Foi uma das coisas que eu passei a pensar muito. Até que ponto eu estudar conta positivamente, né? Eu estar imbuída ali de conhecer empresas, de conhecer metodologias, técnicas, tipo de investimento, até que ponto isso conta positivamente? É uma das reflexões que eu tive e que eu ainda venho tendo a respeito desse assunto. Tempo. Tempo, tempo. Quanto vale o meu tempo? Essa é a pergunta que eu mais me faço desde 2023. Quanto vale o meu tempo? Uma coisa eu tenho certeza, ele vale mais do que dinheiro, né? Porque não tem como eu comprar tempo, não tem como eu fazer meu tempo render, não tem como eu recuperar tempo. Nenhum de nós temos, né? Todos nós temos os mesmos 24 horas por dia, temos uma expectativa de vida, ou seja, é finito e não tem, é insubstituível, né? Então, até que ponto o retorno de investimentos, agora voltando para investimento, até que ponto o retorno de um investimento vale a pena se estiver tomando excessivamente o meu tempo? E foi essa pergunta, né, esse questionamento que me fez começar a fazer algumas mudanças, né? Até que ponto eu ficar ali estudando profundamente algumas ações, algumas empresas, estudando detalhadamente, analisando, olhando gráficos, olhando histórico, acompanhando cada mudança de percentual no mercado, até quanto isso vale um eventual retorno que eu tenha sobre esses investimentos em decorrência positiva desses estudos, né? E outra coisa que eu pensei também, será que é possível a gente medir isso? Será que é possível a gente ver se tá, até quanto que está valendo o tempo que eu estou me dedicando a estudar certa coisa para aquilo ter um retorno para minha carteira, ter um retorno financeiro, um retorno numérico, né, de resultado, de rendimento, enfim. Uma conclusão que eu cheguei, mas isso é uma coisa do momento, é que isso é muito pessoal, é bem pessoal. Às vezes o tempo que eu tô, né, gastando numa coisa, para mim, tá absurdamente alto, né? Ou para você aí, talvez não seja nem suficiente, você queira gastar mais tempo ainda estudando certas coisas, então isso é bem pessoal. Então, essa forma de medir se está valendo a pena é bem pessoal, mas eu constatei, né, no meu sentimento, né, que eu estava gastando mais do que aquilo estava me dando como um retorno positivo, né? E, inclusive, isso me fez criar esta frase aqui, né, mentalizar, meditar nessa frase: se tira sua paz, custa caro demais. A partir do momento que está tirando minha paz, né? À medida que está consumindo demais o meu tempo, se está consumindo demais o meu tempo, está tirando a minha paz, consequentemente, já não está valendo a pena. E foram alguns desses pontos que eu fui chegando a essa conclusão.
Outra coisa que me fez começar a mudar essa mentalidade foi esse tipo de vendedor de susto ou de pânico no mercado financeiro, né? Eu parei de acompanhar dezenas de canais do mercado financeiro exatamente por conta desse comportamento. De todo dia tem uma notícia nova te assustando, todo dia você tem que repensar a estratégia da sua carteira, porque tem alguma coisa, alguém fazendo alguma coisa no mundo que tem que fazer você mudar alguma coisa. E isso estava tirando a minha paz, e foi uma das coisas que eu mudei também, né? Quanto vale o meu tempo, né? Isso quer dizer que eu não vou mais investir em ações? Por que ações? Porque nesse quesito tempo e paz, o mercado de ações era um dos que estava mais batendo nisso, né? Nessa tecla do tempo, estava mais tomando o meu tempo, porque a gente tem que estudar, a gente tem que acompanhar, né? Ainda que você assine relatórios, você tem que ler minimamente, você tem que acompanhar minimamente ali os ativos, né? As empresas que estão na sua carteira. E isso estava me tomando um tempo que eu não queria, né? Como eu falei, é questão de sentimento, estava além do que eu acho que poderia, que era saudável, por mais que eu seja do mercado. Eu passei a valorizar mais ainda o meu tempo quando a gente tem um diagnóstico de uma doença que meio que faz você se deparar ali com a expectativa, talvez, de uma morte, né, em pouco tempo, faz a gente pensar nessas coisas. Então, eu não estou investindo em ações aí, tem uns 2 anos, talvez um pouco mais, mas não quer dizer que eu não vá voltar a investir, tá? Então, não estou investindo por enquanto, porque eu atingi um percentual da minha carteira, além do que eu gostaria agora, além do que eu gostaria de estar acompanhando e estudando. E aos poucos eu estou trabalhando para enxugar essa carteira, né, para chegar num nível que eu me sinta confortável novamente, que eu sinta paz novamente, né? E agora eu estou mais concentrada em fundos imobiliários, em alguns ativos de renda fixa, alguns investimentos lá fora, no exterior, mas ações no Brasil no momento está parada até que minha carteira dessa equilibrada que me traga paz novamente, né? Para eu não precisar passar tanto tempo acompanhando isso. E com relação a enxugar a carteira, estou corrigindo aos poucos, na verdade, um excesso de diversificação, né? Além da questão do tempo relacionado a empresas, um percentual grande da carteira está em ações, como eu já mencionei também em outros vídeos, eu cometi esse erro do excesso de diversificação, empresas demais, que eu não dava conta de acompanhar e continuo não dando conta e, consequentemente, estava tirando a minha paz, tá? Então, por isso que eu dei essa pausa até minha carteira se reequilibrar. E Adri, se alguém me perguntar assim, o que mais me torna rica hoje, né? Pelo menos a mentalidade que eu estou hoje, né? Isso vai mudando ao longo do tempo, vai se aperfeiçoando, que nós estamos em constante evolução e é para ser assim mesmo, eu acredito. Hoje, o que eu acho que me torna rica, né, com a cabeça que eu tenho hoje, uma dessas coisas é paz. Então, a depender de como é que eu esteja, em que eu esteja investindo, né, como eu esteja lidando com o meu dinheiro, se está me trazendo paz essa minha decisão, essa minha estratégia, qualquer que seja, tá no caminho certo, né? O importante é estar em paz. Por isso que eu falo, se tira a sua paz, está custando caro demais, porque está custando a nossa paz, está custando saúde mental, está custando saúde até física, porque é consequência, está custando saúde espiritual e, consequentemente, está custando outras coisas valiosas na sua vida que são consequências da nossa paz, né? Nossa tranquilidade. O que me torna rica hoje também é continuar estudando, mas estudando diversas coisas, né? Eu gosto de aprender coisas novas, eu gosto de desenvolver novas habilidades, eu amo livros, inclusive sobre novas habilidades, eu tenho aprendido muito aqui, muitas coisas, né? Com esse desenvolvimento de um canal de YouTube, coisas relacionadas a vídeo, a gravação, enfim, eu gosto de aprender coisas novas, de descobrir novos eus, né? Novas versões da Adriana, da Adri. Então, isso para mim é riqueza, né? Faz parte do que eu me considero como rica. Ler livros, inclusive, acabei de comprar uma estante nova para colocar mais livros, né? Que eu sou quase uma compradora
compulsiva de livros e para mim é um dos melhores investimentos da vida. É a leitura, é o estudo, é um dos melhores investimentos. O estudo foi o que mudou a minha vida, a realidade da minha vida. Eu nasci e cresci numa realidade muito pobre e foi, sem dúvida, o estudo. E eu continuo amando, apaixonada pelo estudo de forma geral, o aprender, né, o se desenvolver. Outra coisa que me torna rica hoje é tornar esse processo, né? Eu estou nessa busca de tornar esse processo de investir, de ganhar dinheiro, mais divertido e proveitoso, menos pesado, menos susto, menos pânico, menos peso relacionado ao dinheiro, né? Mais leveza. Então, eu estou nesse processo de enriquecimento através disso, né? Tornar esse processo de investir proveitoso, divertido. Eu li esses dias, li não, é um livro que eu já tinha lido e novamente eu fui revisar umas passagens desse livro esses dias, que é o Hábitos Atômicos, e eu encontrei essa passagem aqui que eu acho que tem tudo a ver. Fala, quando você se apaixona pelo processo e não pelo produto, não precisa esperar para se dar o luxo de ser feliz. Pode ficar satisfeito a todo momento que seu sistema esteja em execução. E um sistema pode ser bem-sucedido de muitas formas diferentes, não apenas da primeira que você imagina. Então é isso que eu estou buscando, é dar significado a esse processo de investir, que às vezes é sem graça, que às vezes é monótono, né? Se a gente focar só no aportar e investir, eu digo que é sem graça. Eu estou trazendo um pouquinho de divertimento, talvez até leveza para esse processo. Como eu sempre menciono, curtir a jornada, né? Curtir essa jornada de investidora, porque não adianta a gente ficar pensando só lá no final, porque o final, o objetivo final pode estar bem longe ainda, né? E o que que eu vou fazer enquanto isso, né? O que que eu vou aproveitar? Então, durante esse processo, estou buscando desenvolvimento, né? Me desenvolver, aprender alguma coisa, ensinar para outras pessoas, passar algo, deixar um legado, talvez aqui para os meus sobrinhos, né? Porque hoje eles não me ouvem. Mas talvez lá no futuro, com os vídeos gravados aqui, eles voltem para ver alguma coisa e aproveitem alguma coisa, né? Então, desenvolvimento durante o processo. E o Ricamente, que é aqui o canal, eu te convido a se inscrever e acompanhar esse processo de desenvolvimento, de tornar o investir, o lidar com dinheiro mais leve, mais divertido, menos pesado. E também te convido a ver esse outro vídeo que está aparecendo aqui na tela, que tem tudo a ver aqui com esse papo de hoje. Eu tenho certeza que você vai tirar mensagens e insights poderosos aí para te ajudar nessa jornada de lidar com o dinheiro. Te vejo no próximo vídeo.